A terceira temporada de Demon Slayer se encerrou essa semana com um episódio absurdamente lindo e emocionante. Acho que vocês já notaram que eu sou um pouco fã dessa obra, né? Isso se deve não só à qualidade de produção do anime, mas também a algumas características do caráter dos personagens e valores que são passados, na minha opinião, com grande maestria. Consigo identificar facilmente semelhanças entre esses valores com um ensinamento bíblico sobre a doutrina de Jesus Cristo, principalmente na figura do Tanjiro. Diante de tanto entretenimento sendo produzido para disseminar uma cultura anticristã, eu fico muito empolgado quando vejo uma obra indo pelo lado oposto, mesmo que não seja um objetivo claro do autor. Bem, eu sou o Crow e nesse vídeo eu vou comentar os principais pontos que eu acho que trazem bons ensinamentos e que mais me fascinam em Demon Slayer. O primeiro ponto que eu quero comentar é a importância da família no universo de Demon Slayer. Logo de início, nós somos apresentados à família do Tanjiro e também a tragédia que leva à morte de sua mãe e irmãos, com exceção da Nezuko. O que o anime nos apresenta sobre o relacionamento de todos eles antes disso era que viviam em completa paz. Tanjiro trabalhava, seus irmãos cuidavam de sua mãe, enfim. Ver a sua família quase inteira assassinada foi um choque inimaginável para o Tanjiro, mas isso não o motivou a querer vingança puramente. Claro que, de imediato, o sentimento de raiva e a impunidade do Oni que saiu de lá ileso o fariam querer buscar a justiça com as próprias mãos. Mas ao invés de se apegar à vingança, ele foca todo o sentimento em ajudar a sua irmã Nezuko a voltar a ser humana, já que ela tinha se tornado Oni. Temos vários outros exemplos de relacionamento familiar muito interessantes de outros personagens também, como a do Rengoku e a do Tokito, por exemplo. Só que se eu for falar de cada um deles vai ficar muito grande, mas acho que já deu pra entender. O segundo ponto forte é como a amizade é valorizada. Claro que isso não é nenhuma novidade nos animes, né? Shounen são geralmente cheios disso. Mas a facilidade do Tanjiro em fazer amigos, mesmo que inicialmente a pessoa demonstre total desprezo por ele, é sem dúvida uma qualidade muito marcante. E os amigos acabam se tornando a sua nova família, dando suporte não só nas batalhas, mas emocionalmente também. É uma ótima ilustração do tipo de amizade que nós precisamos buscar na nossa vida. Hoje em dia é muito fácil dizer que tem muitos amigos, principalmente pela nossa vida online, mas na prática é muito raro encontrar pessoas que se doam pelos outros a um nível tão profundo como é mostrado em Demon Slayer. A Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 24 que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que o irmão. E nisso eu já vou pro terceiro ponto, que é justamente os sacrifícios feitos pelas pessoas. Para exemplificar, eu vou usar uma cena que tá bem recente na memória. No último episódio da terceira temporada, o Tanjiro se encontra numa situação entre salvar sua irmã que está prestes a ser morta pela luz do sol e 3 ferreiros que estão sendo perseguidos pelo Hantengu. Então a Nezuko chuta o Tanjiro para que ele salve os ferreiros e ele simplesmente não olha mais para trás. Essa cena é um dos ápices da temporada e demonstra o nível de empatia que Nezuko e Tanjiro têm pelos outros, escolhendo trocar sua própria vida pela deles. Jesus ensina exatamente isso em João 15, versículo 13, que diz o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Em uma outra cena de diálogo entre Tokito e Tanjiro, no terceiro episódio, ele diz a seguinte frase: todo o bem que fazemos pelos outros um dia será feito por nós. Isso já diz tudo sobre quem o Tanjiro é. O quarto ponto que eu acho bem legal de ressaltar nesse vídeo é a sensibilidade que o Tanjiro tem de se colocar no lugar das outras pessoas. Constantemente, mesmo em meio às lutas com Onis, ele demonstra um nível absurdo de empatia, reconhecendo que por trás daquela carcaça perversa e demoníaca, existia um ser humano que errou muito durante sua vida ou vivenciou muitos traumas, mas que teve um coração humano em algum momento da sua história. O olhar misericordioso do Tanjiro é algo que sempre me emociona muito e me confronta de certa forma, pois o ser humano geralmente tem a tendência de ser exatamente o oposto disso. A única pessoa que viveu nesse mundo e conseguiu ser perfeito nesse ponto foi Jesus, pois ele olhando para nós e vendo tanto problema, mesmo assim derramou sua misericórdia de forma tão abundante a ponto de morrer torturado para que nós, que somos os verdadeiros merecedores dessa punição, não precisássemos passar por isso. A humildade do Tanjiro é o quinto ponto que eu quero comentar. Ele não busca glória nem reconhecimento para si mesmo, apesar de estar ficando cada vez mais forte e chegar num ponto de enfrentar os Luis superiores. Seria muito fácil qualquer pessoa se tornar prepotente ao chegar nesse patamar, mas ele não se deixa levar por isso. Na verdade, parece que naturalmente isso nunca passa pela cabeça dele. Ele simplesmente quer ajudar a sua irmã e as pessoas que precisam. Ele chegou tão longe justamente porque seu propósito é servir os outros.
É ele que leva porrada e se machuca inteiro para que outras pessoas não precisem se machucar. Em uma cena da terceira temporada, no sexto episódio, vemos um diálogo do Tanjiro com o Genya, e nele o Genya surta dizendo que ele é quem vai se tornar um Hashira e não o Tanjiro. Ele diz isso porque na cabeça dele havia algum tipo de rivalidade entre os dois, mas o Tanjiro não tá nem aí pra esse tipo de competição e responde que vai dar todo o apoio para ajudar o Genya a alcançar isso. E ao olhar nos olhos do Tanjiro, Genya vê a sinceridade dele e naquele momento percebe o quão tolo estava sendo. É exatamente isso que a Bíblia ensina em Filipenses 2, no versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. O sexto e último ponto que eu vou destacar nesse vídeo é a forma como o Tanjiro lidou com seus traumas. Ele tinha tudo para se afundar em mágoa e ódio, deixar o rancor dominá-lo e perder toda a pureza que tinha. Digo isso pois é o que acontece na maioria das vezes. Coisas ruins acontecem nas nossas vidas e acabam alterando o nosso emocional e personalidade. Mas no caso do Tanjiro, como eu disse no começo do vídeo, ele não se deixou dominar pela negatividade. Ele tinha um objetivo bem definido, um alvo para alcançar, e se lançou de cabeça nessa jornada. E é isso que pode fazer qualquer pessoa, independentemente dos traumas que viveu, se manter de pé e enfrentar os desafios da vida. Ter um propósito. E para você que não se sente útil nesse mundo, que se acha inferior às outras pessoas, que se sente uma merda por ter vivido algo no passado e não consegue alcançar nada relevante na vida, saiba que você está aqui com um propósito. Em Romanos 8, versículo 29 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Saiba que você foi criado por Deus com todo amor e Ele tem algo para você. Você não é o que as pessoas dizem, nem mesmo o que você acha sobre si mesmo. O que importa é o que Deus pensa sobre você. E eu tenho certeza que tudo vai fazer sentido quando você o encontrar. Enfim, Demon Slayer é um dos meus animes preferidos e eu pretendo fazer mais vídeos no futuro sobre ele. Talvez analisando personagens de forma mais detalhada ou alguma outra coisa. Comentem aí se vocês gostariam disso e também sintam-se livres para sugerir outras ideias. Se você chegou até aqui, receba toda a minha gratidão. Um forte abraço e até a próxima.